Então, a literatura de cordel, ela tem uma série de gêneros, né, dentro da própria literatura. E tudo isso tem que obedecer às regras de cada um disso aí. Você não pode chegar... Porque tem muita gente aí que se diz cordelista, mas não obedece nem a métrica. Aí fica aquela palhaçada. Por quê? Porque a literatura de cordel ela foi feita para ser cantada e não para ser lida. Porque antigamente, quando as pessoas compravam o cordel, o homem saía... O cordelista ele era tipógrafo, né? Ele era o estilogravurista, ele fazia a capa, ele fazia o cordel, ele em casa botava numa mala e saía nas feiras para vender esse cordel. E havia uma demanda na época, que as pessoas estavam necessitadas de lazer, e o lazer que se tinha era essas histórias. Então as pessoas compravam, sem saber ler, e levavam para sua casa, guardar. Aí existia um outro profissional que se chamava contador de história, que era uma pessoa que andava de sítio em sítio. Cada sítio ele era muito bem recebido pelo fazendeiro, pelos agricultores, e ele ficava hospedado naquela casa, e à noite era noite de cantoria, onde ele ia cantar, ele ia contar histórias, e ele ia ler aqueles cordéis que o sertanejo comprou na feira. Entendeu? Então, quer dizer, e ele não ia ler, ele ia cantar. Por exemplo, você vê aqui, isso aqui é a cantiga, ó. Lá para as bandas do Ingá, há uma pedra lavrada. Lá na ribeira onde está, perfeitamente talhada, provoca reflexões, invoca concepções a todos que forem lá. Então é sempre uma cantoria. E isso aqui, o cantador também, ele desenvolve isso aqui, né? O martelo agalopado mesmo, ele é uma cantoria muito interessante, que é metrificado em 10, né? E sempre tem o que a gente chama de mote. Que isso aí geralmente na fazenda se pedia, né, para o fazendeiro dar um mote. Então ele dava aquele mote metrificado, e os cantadores, a partir daquele mote, iam ter que criar. Esse aqui se chama martelo agalopado. E você vê que tem a linguagem, né? Ó, lembro quando tu fosse para a cidade, para morar de uma vez com tua tia. Foi-se embora do sítio a poesia, para mim foi uma infelicidade. E só sei que não morri de saudade, porque não sou um cara morredor. Mas por dentro foi tão medonha a dor, que seria melhor ter me acabado, é somente martelo agalopado, consigo falar do meu amor. Então, quer dizer, tem um cântico nisso aqui. E como era feito para os cantadores desenvolver esse trabalho, então precisava dessa métrica, que hoje as pessoas estão ignorando por falta de conhecimento. Mas cordel sem métrica não é cordel. Ele é como se fosse a partitura dos cantadores. Essa era a função da literatura de cordel. E também o Jornal do Sertão, porque no interior não chegavam informações. As informações chegavam a partir da literatura de cordel. Então, quando havia um evento grande, uma guerra, pegaram Lampião, tudo chegava lá. E tinha esse também de entretenimento, né? Lampião quando chegou no céu, quando chegou no inferno. E vai contando essas histórias que vai entretendo as pessoas. Histórias de reis, rainhas, fadas. Sabe, me encantava aquelas músicas, aquelas pessoas que passavam a semana todinha sem nenhum contato com o mundo externo. Então a literatura de cordel chegava exatamente, era uma chegada do mundo externo. Ele também educava, ele guinia cultura. Então, quer dizer, ele tinha uma função muito forte naquela época. Obviamente, hoje ele não pode mais ter essa mesma função, com essa globalização, com essa riqueza de informações que nós temos, né? Mas podemos, pelo menos, preservar exatamente essa essência da literatura de cordel. Se não fizermos isso, a gente vai estar matando o cordel por dentro. Valorizada, entre aspas. Né? Mas ela perdeu a essência. Mas perdeu, exatamente, ela tá sem alma, ela perdeu o espírito. Né? E essa valorização também que se fala por aí é só valorização, porque nunca me patrocinado pelo cordel. Eu estou dizendo que eu faço do meu bolso. Isso não tem mercado, então a gente faz somente porque tem vontade de botar alguma coisa de dentro para fora. Né? Então, quer dizer, é somente achar bonito e fazer o discurso bonito na televisão, que o cordel é legal, se faz uma novela com tema de cordel e tal, mas o incentivo mesmo, na prática, isso aí tu não está vendo. Não está vendo nada, não existe, não faz semanas para a literatura de cordel, não se trazem pessoas para, não se formam professores para ensinarem em sala de aula como é que se faz literatura de cordel. Então, quer dizer,
não é um incentivo. É uma coisa que somente estou dizendo que é bonito. Mas ninguém, a maior parte das pessoas nem sabe o que é. Quando a gente fala no pavão misterioso, as pessoas ligam a música. Ninguém sabe, muita gente não sabe que existiu o cordel. O cordel mais famoso que nós temos é o pavão misterioso. É o romance do pavão misterioso. Então, quer dizer, as pessoas não sabem nada de literatura de cordel e isso não está sendo ensinado em escola. As crianças de hoje, os jovens, não têm mais nenhum interesse em ler isso aí, porque os pais perderam esse hábito, né? Já não é os pais, os avós que tinham, e ficou coisa de velho, e talvez aqueles velhos não lessem para os jovens. Então, quer dizer, a gente vê que essa literatura está se perdendo campo, né? Quando, na verdade, ela poderia ganhar muito mais campo do que perder. Porque onde é que você ganha campo? Na literatura. Então, na verdade, se fala de valorização, né? Mas você não vê a prática de valorização, né? A gente está aqui, cadê que alguém faz alguma coisa para fazer com que as pessoas trabalhem? Tem uns cordelistas interessantíssimos que morreram, né? E foram esquecidos aqui. Hoje em dia é muito difícil você conseguir levantar a história da literatura de cordel, você levantar essas histórias, porque essas pessoas morreram e foram esquecidas desde a sua época até aqui. Aí não encontra nada. Aí se faz uma palhaçada lá em Alagoa Nova, um museu de Jackson do Pandeiro. Você vê lá aquelas coisas que não faz nenhum sentido aquilo ali, mas faz ver. Aí na entrada aquele pandeiro bem grande, aquela coisa toda. Mas o coitado, em vida, ele não teve essa valorização. A família dele não teve essa valorização. Então, quer dizer, fazer para inglês ver é melhor não fazer. É bom que fizesse para o paraibano, para o nordestino ver. Aí sim seria uma valorização da cultura nordestina. É trazer para nós. É pegar isso aqui, levar para a escola, né? Fazer com que as pessoas aprendam a gostar de literatura de cordel, aprendam a compreender a literatura de cordel. Aí sim você está valorizando para dentro. Agora para fora não, para você estender isso aqui lá no Parque do Povo, o turista levar e ir embora, isso aí não é valorização. Isso aí é maquiar. Você está maquiando, dizendo que está valorizando e na verdade não está. Eu sou de uma época que Campina Grande de fato era o maior São João do mundo. Porque ele saía de casa, cada casa, em cada rua, tinha um assustado. Festas que as pessoas promoviam gratuito. Então você entrava, cada uma casinha da casa você dançava um forró. Cada uma rua tinha uma quadrilha. Isso tudo espontâneo, natural, não tinha investimento, não tinha nada. Quando se criou o Parque do Povo, quando se canalizou tudo para ali, acabou. Hoje você não vê mais nem uma fogueira numa casa. Não vê mais aquelas características. As quadrilhas hoje são montadas. As quadrilhas hoje estão dançando que nem a Cauã da Serra, estão dançando como a quadrilha dançava antigamente, aquela buceta de serra. É aquela coisa mais sofisticada, mais salão. E isso tudo vai perdendo características. Fica mais bonito para o turista. Mas aí a nossa cultura ela vai se perdendo. A nossa cultura natural, a nossa cultura espontânea, isso aí já se perdeu há muito tempo. Então não me veio dizendo que há valorização, que o governo está preocupado com isso, que as universidades estão preocupadas com isso. Não estão, não. Eles estão preocupados somente em vender esse slogan, vender essa ideia daqui, que eles não sabem nem o que é, nem procuram saber, nem procuram as pessoas que valorizar as pessoas que sabem o que seria cultura popular.